O senador Armando Monteiro Neto pertence ao PTB, conosco aqui no Ponto Final, pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco. A gente fala para todo o estado com a TV Jornal Recife, TV Jornal de Caruaru também. Senador, essa questão de que se muito bate recentemente, de escolha de um técnico para comandar uma cidade, para comandar um estado, como foi a escolha do pré-candidato Paulo Câmara, o secretário? Não. É Paulo Câmara porque tem todas as qualidades de um bom técnico. Como é que essa coisa, isso é meio que marketing para uma pré-campanha, essa coisa de técnico e político? Quais são as diferenças que marcam a candidatura? Ô Aldo, eu acho que essa questão precisa ser colocada nos seus devidos termos. É evidente que hoje as decisões políticas precisam ser bem informadas do ponto de vista técnico. Não se prescinde da informação técnica e eu diria que da maneira como você encaminha as soluções políticas, que tem que ser precedidas de estudos, de análise, de uma avaliação de impacto. Tudo isso precisa da técnica. Agora, Aldo, eu tenho dito o seguinte: você encontra o técnico na burocracia do Estado, você encontra o técnico na universidade, agora o político você não encontra assim. Porque o político é forjado na própria atividade política. Quer dizer, se submetendo ao escrutínio das eleições, tendo a capacidade de entender e interpretar a conjuntura, a capacidade de definir prioridades, o sentido de direção, a visão estratégica, tudo isso torna o político imprescindível. Porque, veja, Aldo, se os países tivessem apenas que escolher o governante pelo perfil técnico burocrático, não haveria mais necessidade de que o processo político pudesse acontecer. Seria executivo, ou seja, né? Nós iríamos definir um CEO, que é a abreviatura em inglês dos grandes presidentes de companhia. Íamos fazer um recrutamento por critérios de seleção e, ao final, escolheríamos um chefe de governo. Ora, isso não existe. A sensibilidade não se adquire na técnica. A visão estratégica não se adquire na técnica. Então, eu acho, Aldo, que o político, mas o político que tem compromissos, o político que tem espírito público, o político que tem experiência, é imprescindível. Agora, o político que também valorize a informação e a análise técnicas, porque hoje também não há mais espaço para improvisação, para fazer porque eu acho, porque eu tenho a intuição. Em suma, esse é um debate, Aldo, que às vezes até me impressiona em Pernambuco, porque, veja, o outro conjunto político, que é liderado pelo PSB, ele valoriza muito esse perfil técnico burocrático. No entanto, a maior liderança do PSB a nível nacional, que é o governador Eduardo Campos, é essencialmente um político, e um político de carreira. É alguém que, mesmo ainda muito jovem, há mais de 25 anos está na vida pública. Quais são as credenciais do governador Eduardo Campos? Com que credenciais ele se apresentou ao povo de Pernambuco em 2006? Em 2010, e com que credenciais ele se apresenta agora para numa pré-candidatura à presidência da República? Com os credenciais do político. Portanto, é curioso, para o Brasil, o político, para Pernambuco, um técnico, uma pessoa que está afeita à burocracia apenas. Ora, esse é um debate que nós vamos fazer. E o povo de Pernambuco vai fazer no momento certo essa avaliação. Senador, na convenção do PSB, alguns mais exaltados já diziam que o PSB já largava aí na frente porque tinha o apoio de 160 municípios. Enfim, o senhor que tem rodado muitos municípios, a coisa é assim mesmo? Aldo, existe se dizer, prefeito fulano de tal é meu, prefeito é meu, ciclano é meu? Eu queria aproveitar esse momento para fazer um esclarecimento. Pois não. Eu desejo ter e terei um expressivo apoio de prefeitos em Pernambuco. Pois não. Seguramente nós teremos um apoio muito expressivo de prefeitos. Mas eu queria lhe dizer o seguinte:
embora seja muito importante contar com os prefeitos não definem eleição majoritária, porque se isso fosse verdade, Dr. Arraes não teria perdido a eleição em 1998. Exato. O nosso companheiro e deputado Mendonça Filho não teria perdido a eleição em 2006. O que define eleição majoritária é uma corrente de opinião que vai se formando e que, evidentemente, influencia todas as comunidades. Mas eu quero também lembrar o seguinte: às vezes, o melhor palanque no município não é o palanque do prefeito. Às vezes, o palanque melhor é o do adversário do prefeito, porque tem administrações municipais que estão muito desgastadas. Mas o senhor entende isso como uma certa arrogância, uma certa prepotência? Olha, do PSB em se dizer já garantido? Eu acho que esse mesmo PSB que em 2006, né, conseguiu fazer uma eleição. Vamos remontar o discurso que eles faziam em 2006. Era esse discurso, Aldo, de que prefeito só não define eleição. E eles estavam certos em 2006. Ora, o que eu posso dizer ao povo de Pernambuco é que nós teremos nos 184 municípios de Pernambuco, nós teremos 2 palanques. O que importa saber é se nós contaremos em cada município com um palanque. Ora, em alguns municípios com o prefeito, em outros municípios com a oposição municipal. É isso que vai efetivamente definir o quadro. É que em todos os municípios nós teremos pelo menos 2 grupos que estarão, vamos dizer, contrapostos, apoiando um palanque e apoiando o outro. Portanto, essa é a questão fundamental. Senador, sua parceria com o PT, e aí existe uma expectativa grande das pessoas com relação a isso. Isso já é tido como certo? Muita gente acha que o PT já definiu, do ponto de vista nacional, que tem que apoiar o senhor aqui. O PT do Estado é que está ainda realizando uma série de reuniões. É o tempo que existe? Essa parceria já vem sendo costurada nacionalmente? Ô Aldo, houve uma presença há 2 meses atrás do presidente nacional do partido, o doutor Rui Falcão. Isso. E ele declarou de forma muito clara e enfática que a opinião do presidente Lula, da presidente Dilma e dele, em nome da Executiva Nacional, é que o PT de Pernambuco deveria fazer uma aliança. Pois não. Mas ele deixou claro que o PT local é que vai conduzir e definir essa questão. Agora, nós precisamos ter tranquilidade. Um calendário foi definido para o Brasil inteiro. O PT nacional estabeleceu um calendário, quer dizer, para fazer alianças, o partido precisa até 23 de março, no Brasil inteiro, não é em Pernambuco, até 23 de março o partido precisa definir-se. Eu fiquei muito feliz, Aldo, porque a moção que defende a aliança conosco, ela foi subscrita na última segunda-feira por todos os deputados estaduais, por todos os deputados federais do PT, por grandes lideranças como o senador Humberto Costa, o ex-prefeito João Paulo. Nós não tivemos oposição da presidente do partido, Tereza Leitão, nem tampouco do ex-prefeito e grande liderança do partido, João da Costa. Portanto, Aldo, tudo indica que nós caminharemos na direção da consolidação dessa aliança. Agora, eu quero dizer àqueles que nos cobram... Mas já seria o quê? A vice seria do Partido dos Trabalhadores? Veja, ou isso é cedo ainda? O Partido dos Trabalhadores, Aldo, não esconde que tem uma diretriz nacional que onde eles fizerem alianças, o PT prioriza a vaga do Senado. Certo. Tem sido assim no Brasil. Agora, eu gostaria de dizer... Mas aí, desculpe interrompê-la, aí a vice ficaria com o PDT? Bom, a vice está reservada para esse espaço de aliança. O PDT está chegando, então, não tá? Então, eu diria o seguinte, nós estamos trabalhando, temos aí o PDT, temos outras legendas, os entendimentos estão se desenvolvendo. E o PP? O PP é algo muito importante a declarar, é que se especulava que o PP pudesse integrar a outra chapa. E, ao final, ficou claro que o PT continuará no nosso campo. O PP. O PP. CDB Eduardo da Fonte. O PP continuará no nosso campo. Perfeito.
No momento, o deputado Eduardo da Fonte e as lideranças do PP apontaram uma pré-candidatura da deputada Michele Colli. Mas eu acho, Aldo, que nós temos espaço para discutir ainda uma aliança. Tem tempo. Temos tempo. Agora, eu queria só que você me permitisse dizer o seguinte: as pessoas ficam muito apressadas e querendo que se defina logo as alianças. Eu quero lembrar que, diferentemente da outra chapa, o nosso processo está submetido a uma ampla audiência de lideranças, ao escrutínio de tendências, de grupos. É um processo de discussão essencialmente democrático, aberto, em que todos opinam e todos participam. Mas com isso o senhor quer dizer que o secretário Paulo Câmara ele foi colocado, alçado ao posto de... Na outra chapa, todo mundo sabe que a condução se dá quase que pela vontade exclusiva da liderança. Ou seja, é algo quase unipessoal. Você escolhe por uma decisão da liderança. Há, inclusive, isso é notório, vários partidos que integram essa aliança que não foram sequer ouvidos em nenhum momento do processo. Portanto, diferentemente do processo que presidiu e orientou a escolha do nosso candidato, do candidato do outro campo, do candidato da situação, não é? No nosso processo, é um processo que se submete ao escrutínio, à análise, à discussão, num ambiente essencialmente democrático. Não é algo que decorre da vontade de uma pessoa ou da imposição de um grupo, mas de uma decisão e do convencimento de várias lideranças. O senhor tem conversado com os partidos, continua conversando muito, porque a chapa formada pelo PSB também garante que pode chegar até 19 partidos compondo essa base. Olha, Aldo, se for por essas contas, ao final eu temo que eles contabilizem aí o próprio PTB nessa conta. Mas eu queria dizer o seguinte: vamos ter tranquilidade, vamos aguardar que o processo se conclua. Nós estamos muito animados, muito confiantes de que vamos fazer aqui uma aliança que vai respaldar esse palanque e aí sim vamos para as ruas, vamos discutir uma agenda nova para Pernambuco, vamos dialogar com todos os setores da sociedade de Pernambuco e eu creio, Aldo, que vamos ter um debate, espero, de alto nível, porque é isso que o povo de Pernambuco reclama. Ok. Senador, nosso tempo acaba. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios e até o próximo encontro. Muito obrigado, Aldo, a você por essa oportunidade. Muito grato. Obrigado a você que acompanhou o programa Ponto Final. Você pode escrever, pode participar e, claro, acompanhar a gente nas mídias sociais. Tchau. Até o próximo encontro.